João capítulo 2, encerramos o capítulo 1, versículo a versículo, pregamos todos os versículos do capítulo 1 do Evangelho de João, no que nós chamamos de sermão expositivo, versículo a versículo de todo o Evangelho de João. Iniciamos hoje o capítulo 2 e faremos os versículos 1 até o versículo 5, pregando versículo a versículo. Pois bem, João capítulo 2, versículo 1 a 5 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convocados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que lhes mandar. Esta passagem vai até o versículo 12, o primeiro milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia. Porém, pregando versículo a versículo, 12 versículos, seria demasiadamente extenso para que pregássemos cada um destes versículos. Então, este sermão de hoje estará dividido em duas partes. Hoje a parte primeira, versículos 1 a 5. Domingo que vem a parte 2, versículos 6 ao versículo 12. Começando, portanto, pelo versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de João, vou reler o texto, e ele diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Todo o episódio, portanto, que estará envolto no nosso sermão é uma festa de casamento. Uma festa de casamento que ficava muito próxima da cidade onde Jesus morava. Jesus morava em Nazaré. Se discute se a 6 quilômetros ou a 12 quilômetros, onde há escavações de 2 aldeias em Nazaré, seria a cidade de Caná da Galileia. Então, entre 6 quilômetros ou, no máximo, 12 quilômetros da cidade de Jesus, ficava Caná da Galileia. Na forma em que eles contavam o tempo, eles chamavam isso de meio-dia de caminhada até a próxima cidade. Há uma observação interessante: Maria, a mãe de Jesus, não estava em Nazaré. Ela estava em Caná, nos preparativos do casamento. Isso faz com que historiadores pensem e argumentem que talvez este casamento se desse entre parentes de Maria, parentes de Jesus. E é por isso que ela já estava lá onde seria o local do casamento. E posteriormente teremos a informação que Jesus também é convidado e os seus discípulos também são convidados, e Maria já estava lá, e todos, portanto, estavam nesta pequena aldeia em Caná da Galileia, bem próximo de Nazaré, para esta celebração de casamento. O que reforça a ideia de que Maria teria proximidade com as pessoas que iam casar e a família que estava celebrando o casamento, é que ela por si só toma a frente do problema que ocorrerá, a falta de vinho. Perceba então que Maria não é uma mera participante do casamento. Ela participa também da organização do casamento. Ela se sente também corresponsável com a família do noivo quando falta o vinho. E nós vamos até ver essa estranheza de Jesus, da preocupação dela com respeito ao vinho, veremos posteriormente. Então, estes detalhes nos fazem compreender e nos propõem a compreensão
de que Maria era muito próxima, talvez parentes. Ela estava ali não como apenas participante, mas também ajudando a organizar o casamento. Por isso pede ajuda a Jesus. Bem próximo da sua aldeia, ocorre ali então uma festa familiar. Versículo 2 diz assim: Jesus e seus discípulos também haviam sido o quê? Convidados para o casamento. Um detalhe: esta festa se dava a Maria, a Jesus, a moradores de Nazaré, Caná da Galileia. E a pergunta que fazemos é: o que os discípulos de Jesus estavam fazendo lá no meio? Eles não eram parentes do noivo, eles não moravam em Nazaré, eles não eram de Caná da Galileia, eles não eram parentes de Jesus. Mas por que ao convidar Jesus, convida-se também os seus discípulos? Aí agora você responde comigo: é porque Jesus faz igreja do jeito que eu não sou. Repita comigo: Jesus faz igreja do jeito que eu não faço. Jesus era a igreja do jeito que eu não sou. Por isso que convidando Jesus, tem que convidar os discípulos. Porque Jesus não faz igreja uma vez por semana. Jesus não tem família de Cristo uma vez por semana. Jesus, portanto, não faz igreja como eu faço. E Jesus não é igreja do jeito que eu sou. Jesus não faz assim. Vai domingo, se encontra com a família de Jesus e depois cada um por si. Jesus não faz esse tipo de igreja. Onde ele está, os seus discípulos estão junto com ele. Porque isso é igreja no olhar de Cristo. Isso é igreja. O que nós temos hoje é uma deformação de igreja. Deformação de igreja. Igreja de Cristo é assim. Ele convive com os seus discípulos. Já falamos a vocês, é uma relação de mestre e discípulo. Já citei a vocês o jargão rabínico. Caminhe tão próximo do seu mestre ao ponto de empoeirar-se com a poeira dos seus pés. Estar junto, caminhar junto, estar ao lado. E Jesus planta este tipo de igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2 e versículo 46 e veremos como o escritor de Atos descreve a igreja apostólica. Esta igreja que aprendeu a ser igreja com Jesus, aprendeu a fazer igreja com Jesus. Como era a igreja agora? Sem Jesus presente em carne, mas presidida por aqueles que aprenderam a ser igreja com o próprio Cristo. Como se faz igreja então? Atos 2 e versículo 46 diz assim: todos os dias, vou repetir de novo, todos os dias, não se faz igreja uma vez por, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Você come? Você come de manhã? Você come de tarde? Você come à noite? Você come segunda? Você come terça? Então, faziam as refeições o quê? De manhã, tarde, à noite, segunda, terça, quarta. Quantas vezes você come? Você precisa comer todo dia? Então, na cabeça deles, se come o quê? Juntos. Eu vou ler a você
a maneira em que isso está descrito, na tradução contemporânea da Bíblia, a Mensagem, que tem uma proposta de uma linguagem um pouco mais acessível, ele escreve exatamente assim: eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição em uma celebração vibrante era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Por isso eu digo a você, Jesus não faz igreja como nós fazemos, e Jesus não era igreja como nós somos. Nós temos uma instituição, uma organização com nome de igreja. E isso abarca eu e você. Você é cristão que vem uma vez por semana? Então, saiba, Jesus não faz igreja assim. Para você vir à igreja um domingo pela manhã, está ótimo. Então eu lhe digo, Jesus não faz igreja assim. Nós não estávamos aptos a participar da igreja dele. Porque se nós vamos uma vez por semana, e pior, com dificuldade. Irmão, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você quer ir para o céu mesmo? Você tem certeza que você quer ir para o céu? Não, porque a gente é uma igreja tão diferente dele, que eu fico em dúvida se você quer ir para o céu mesmo. Você faz igreja tão diferente do jeito que ele faz, que eu fico em dúvida se você quer ir para o céu mesmo. E principalmente a você, que vem à igreja há 15 dias, há 20 dias, há 30 dias. Eu pergunto a você, você quer ir para o céu mesmo? Porque você tem um Cristo que se reunia todos os dias. Ou será, irmão, que Jesus estava brincando? Não tem nada para fazer em casa? Não tinha Netflix, não tinha Amazon, não tinha Disney. Então, vamos para a igreja. O que você pensa, querido? Jesus estava brincando? Não tinha nada para fazer em casa? O serviço estava fraco na carpintaria? O que você pensa? Se ele faz uma igreja de todo dia, você imagina o quê? Você jura que você vai para o céu assim? Você jura? É isso mesmo que você pensa? Porque esse é o meu papel como pastor. Esse é o meu papel. É te alertar do abismo em que você anda. Esse é o meu papel como pastor. É te alertar do capim ruim que você come, da água suja que você bebe. Esse é o meu papel como pastor. Eu não posso ver você, uma ovelha de Cristo, tomando água suja, comendo capim seco e aplaudir você por isso. Não vou fazer isso. O meu papel é justamente este: denunciar, quer você goste ou não goste, a água suja que você bebe, o capim seco que você come. Esse é o meu papel, para que eu tenha tranquilidade diante de Deus, de que havendo uma condenação ao inferno, a pregação do Evangelho lhe foi feita com fidelidade. Amém. Você foi alertado por Deus que a água era suja. Você foi alertado pelo Espírito Santo que o capim era seco. Você ouviu de Deus que Deus não fazia igreja como você era, que Deus não era igreja como você era, e você ouviu do Espírito Santo e teve tempo de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, para que pudesse voltar o teu coração a Deus. Então saiba que é para isso que Deus constituiu o pastor. Se é para o pastor aplaudir o que a ovelha faz, para que a ovelha caminhe onde ela queira, para que pastor, eu lhe pergunto? Deixa só a ovelha. Agora pense, se convida a Jesus, tem que chamar quem? Tem que chamar os discípulos, porque isso era igreja. Estar junto, caminhar junto.
Eu vou em Atos dos Apóstolos, nas primeiras descrições, irmão, estou lendo no capítulo 2 de Atos. 2. O início da igreja, a descrição de como a igreja era. E eu me deparo então no versículo que acabamos de ler, 46, dizendo: todos os dias. Porque eles aprenderam a ser igreja com Jesus. E eles organizaram uma igreja do jeito que Jesus fazia. E por isso eles sabiam que igreja não é um dia por semana, não é uma manhã por semana. Mesmo você, pior aqueles que não vêm, mas mesmo você, que está aqui todo domingo de manhã, não pense, você não está surfando na crista da onda, irmão. Pior é o que não vem. Pior é o que não vem. Mas mesmo que vem, se igreja para você é domingo pela manhã só, você não tem interesse em participar de grupo de mulheres, você não tem interesse de participar de reuniões de homens, você não tem interesse em saber de nada que a igreja faça, de participar de nada que a igreja faça, você não tem interesse. Eu lhe pergunto de novo, por Deus, você acredita que você vai para o céu assim? Você acredita que você é igreja? Eu discordo de você porque não é o que eu leio. Não é o que eu leio. Se na Bíblia estivesse escrito de maneira diferente, eu concordaria com você. Mas não é o que eu leio. Eu leio um Cristo que está tão junto dos seus discípulos, que convida ele para o casamento. Tem que chamar os discípulos, porque eles vivem juntos, caminham juntos, estão juntos a todo tempo. Aí eu vou para Atos dos Apóstolos, vejo uma igreja que não é igreja uma vez por semana, é todo dia. Eles comem juntos, de casa em casa, porque isso era igreja. Foi assim que eles aprenderam com Jesus. E me permita então discordar. Se eu creio na Bíblia, eu só reconheço um tipo de igreja. Uma igreja que se submeta à autoridade da Bíblia Sagrada. Eu não reconheço outros tipos de igreja. Por isso digo a você, o que nós criamos é uma organização, uma instituição humana desprovida de princípios bíblicos, e colocamos o nome de igreja. Porque igreja não é isso, igreja não se faz assim. Se você, espero que não, irmão, mas se no seu coração passou o seguinte pensamento: é que eu não gosto de ficar indo na casa das pessoas, que nem venha na minha casa, eu não gosto disso. Então eu tenho que dizer a você que Jesus falou para Nicodemos: te é necessário nascer de novo. É o que eu tenho que falar para você. Se isso passou na sua cabeça, ouça Deus falando por revelação do seu coração: te é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque Jesus desceu do céu para fazer uma igreja de gente que caminha junto, de gente que está junto. E Ele nos deu os princípios de perdão, misericórdia, para serem exercitados no convívio da comunidade. E é por isso então que, convidando Jesus, tem que convidar os discípulos. Que nós pensemos, porque é muito triste, irmão, ir para o inferno. E pior, ir para o inferno sentado no banco de uma cadeira de uma igreja. Vou falar para você, já é muito triste ir para o inferno. Eu penso ser pior ainda caminhar para o inferno sentado na cadeira dentro de uma igreja. Ou somos igreja para valer, irmão. Eu vou falar isso mais na ceia do domingo que vem, mas só vou adiantar só, temperinho. O que você pensa de um Jesus que fala assim:
aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Não tem meio termo, ou tá, não tá. Ou ajunta, não está juntando, não interessa o que está fazendo, está espalhando. Aquele que não é por nós é contra nós. Ou não está escrito isso na Bíblia? O que você pensa na cabeça de um Jesus O que você pensa de um Jesus que diz, aquele que não é por nós é contra nós? Entenda uma coisa, não tem neutralidade. Sabe aquela história do mundão? Acendeu uma vela para Deus e para o diabo, não quero brigar com ninguém. Isso é só ditado, isso não existe no mundo bíblico. Isso não existe no Evangelho. Não está com Deus, está contra Deus. Ou a Bíblia não está escrito, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não precisa, como diz o ditado popular, jogar pedra na cruz. Basta ser amigo do mundo. Ou também não está escrito isso na Bíblia? Ou não está escrito na Bíblia, aquele que lançou a mão no arado e olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Agora eu falo para você, eu pego tudo isso e faço o que com isso, irmãos? Todos os versículos. Crio um campo de neutralidade, em cima do muro, dá para estar e não está, o que eu faço, irmão? Só se eu mentir para pregar para você. Porque se eu for pregar para você o que está escrito na Bíblia, eu tenho que falar isso para você, ou tá ou não tá, não tem meio termo, ou é ou não é. A abominação de Deus é tão grande com essa neutralidade, que ele escreveu a carta de Laodiceia, Apocalipse 13, antes fosse frio ou quente, ou é ou não é. Mas porque você é morno, porque você está no meio do caminho, porque você está em cima do muro, eu vou te vomitar da minha boca. Ou não está escrito isso, irmão, na Bíblia? Então não é questão das palavras do pastor ser dura. É a questão do quanto o pastor prega ou não a Bíblia para você. Não estou inventando nenhum versículo, irmão. Eu estou citando a você textos e versículos que estão escritos na Bíblia. Agora, se há uma dureza nestas palavras, a dureza está neste Deus que sim, corrige e exorta com profundo juízo. Não esqueça, irmão, Deus queimou Sodoma e Gomorra, queimou. O juízo de Deus é intenso, é profundo. Queimou Sodoma e Gomorra. Destruiu o mundo por meio de um dilúvio. Levou Israel cativo para a Babilônia pela sua desobediência. Permitiu que a Síria destruísse as 10 tribos de Israel, que nunca mais voltaram a existir na história da humanidade. Pela desobediência de Israel, o templo foi destruído e está em ruínas há quase 2000 anos. Esse é o Deus da Bíblia, intenso, profundo, Deus de misericórdia e de juízo, de muita seriedade, de muita santidade. Esse é o Deus da Bíblia. Isso é igreja. Nem para a direita e nem para... Não, igreja é isso. É a comunidade, a fraternidade. Aqueles que caminham juntos, aqueles que estão juntos sempre,
em oração, participando da comunidade, vivenciando a comunhão com os irmãos. Isso é igreja. É assim a igreja de Cristo. É assim a igreja que Jesus fez. Se não é para ser assim, eu como pastor vou dizer a você, eu não sei o que você está fazendo da tua vida. Eu não sei o que você está fazendo da tua vida. Porque se for verdade o que está na Bíblia, vai para o inferno, sentada na cadeira dentro de uma igreja. Próximo versículo, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E evidentemente, culturalmente, para nós, isso não significa quase nada. E daí que acabou o vinho? Quantas festas nem vinho tem? Qual o problema do vinho ter acabado? Culturalmente, nós não temos a compreensão do que o vinho representa historicamente e religiosamente para Israel. Eu vou ler um texto a você, as bênçãos de Jacó sobre o seu filho Judá. O seu filho Judá é o filho escolhido para que da descendência dele viesse o Cristo. Então Jacó está abençoando os seus 12 filhos e ele profere as palavras de bênção sobre Judá. Profere palavras inclusive do cetro, da liderança de Judá sobre os seus irmãos. E Jacó faz tudo isso a partir de uma simbologia do vinho. Abra então comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, versículos 10 a 12. Vinho para Israel não é apenas uma bebida, ele possui uma representação histórica, uma representação religiosa de prosperidade, de abundância, de fartura, de alegria, de felicidade. Gênesis capítulo 49, versículos 10 ao versículo 12, diz assim: o cetro não se apartará de Judá. Sabe o que é o cetro? O cetro era um instrumento, como uma pequena vara que o rei segurava na mão, e ele apontava com aquele cetro, expressando a sua vontade, escolhas e juízos. Então Jacó está dizendo que na mão de Judá estará o cetro, aquele que será rei sobre Israel. Nem o bastião de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jacó está profetizando a vinda do Cristo, dizendo que sob o comando dele, a obediência a ele será o cetro sobre Israel, prenunciando o nascimento de Jesus. Versículo 11: ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Ele faz alusão até mesmo ao jumentinho que Jesus escolhe para entrar em Jerusalém. Quando Jesus escolhe o jumentinho, Jesus está dizendo a Israel: eu sou aquele a quem Jacó havia dito, eu sou o cetro de Israel, eu sou aquele a quem os homens obedecerão, por isso eu entro com o meu jumentinho em Jerusalém. Mas veja que nas palavras de Jacó, ele diz que Jacó diz que as suas vestes estarão lavadas no vinho, no sangue da uva, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. É isso que é vinho para Israel. É isso. Vinho está até mesmo na profecia de Jacó a Judá com respeito a Cristo presente, como representação de fartura, prosperidade, domínio, força,
felicidade. E quando estamos dizendo de uma comunidade judaica teocrática, governada pela religião, faltar vinho é faltar a alegria, a felicidade, é prenunciar a ausência de fartura, de prosperidade do casal. A razão que levou Maria a se preocupar, chamar Jesus e dizer: acabou o vinho, olha que desastre vai acontecer com esse casamento, olha que desastre vai ser essa festa. Um vinho que acaba é um casamento sem prosperidade, sem fartura, sem felicidade, sem abundância. Que desastre este significado em meio a esse casamento. É isto que faz, portanto, que Maria se preocupe. Seria realmente, culturalmente, religiosamente, para judeus no início do primeiro milênio, um grande desastre, um grande prenúncio ruim para aquele casal. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Nas traduções até parece uma maneira ríspida a resposta de Jesus. Almeida, Revista e Corrigida: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado ainda a minha hora. Porém, a tradução literal do grego, literal, e por isso fica um pouco sem sentido, mas a tradução literal do manuscrito original em grego é: o que a mim e a ti. O que a mim e a ti. A melhor Bíblia nesta tradução é a tradução contemporânea da Bíblia Mensagem. É por isso que eu discordo de defender a ideia de que a Bíblia Mensagem é uma paráfrase. Como que é uma paráfrase? Se ela se aproxima, muitas vezes em relação a outras traduções, à literalidade da tradução do texto grego. Então eu quero ler para você como fica o que a mim e a ti, numa tradução que parte desta literalidade. Então vou ler para você em João, capítulo 2, e versículo 4. Diz assim: Jesus respondeu: e isso é da nossa conta, mãe? O que a mim e a ti? Isso é da nossa conta, mãe? É isso que Jesus estava dizendo. Por isso essa tradução do grego: o que a mim, a ti. O que nós temos a ver com isso? Entre eu e você, mãe, qual é esse problema para a gente? É isso que Jesus está dizendo. Ele não está sendo ríspido e nem grosseiro, ele está perguntando. E sabemos disso pela tradução literal do grego. Ele está perguntando: mãe, acabou o vinho, mas o que eu e você temos a ver com essa falta? E aí Jesus prossegue dizendo: a minha hora ainda não. Você já parou para pensar nisso? Jesus é Deus, Deus encarnado. Ele não é só o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, na forma de homem. Um Deus encarnado que respeita o seu tempo de se fazer as coisas. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onipresente, está em todo local. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é presciente, sabe de tudo antes que qualquer coisa aconteça. E mesmo sendo esta grandiosidade eterna, ele se submete ao tempo, a um tempo criado por ele, mas para que as coisas aconteçam. É isso que ele está falando para Maria. Há um tempo, mãe. Há um tempo para que as coisas ocorram. A pergunta que eu faço é: por que esse tempo não existe para a gente, irmão? Eu digo que não existe para a gente porque você não convive
pacificamente, esperando no tempo de Deus. E isso nos assusta, porque se o Cristo se submete a este tempo de Deus, como eu e você ousamos em nossas orações, por meio de reclamações e murmurações, a não submeter-se a um tempo criado por Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Eclesiastes é uma leitura bastante extensa, porém eu vou ler o versículo 1 e 2 por tempo, e segundo, porque versículo 1 e 2 não se refere só ao homem, mas a toda a criação. Toda a criação está submetida a este tempo determinado, a este propósito debaixo dos céus, que está escrito em Eclesiastes. Abra comigo a sua Bíblia, Eclesiastes 3, versículo 1, 2, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, que é a mais tradicional e clássica tradução. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, de arrancar o que se plantou. Estes princípios do versículo 2 é da criação, não é só do homem. Não é só o homem que nasce e morre. Todo ser vivo que habita toda a extensão do planeta Terra segue este mesmo tempo determinado, esta mesma lei de propósito debaixo do céu. Seja um micro-organismo, seja um animal, um pássaro, não importa. Todo ser vivo se submete e obedece este tempo determinado de Deus, de nascer e de morrer. Toda a vegetação, toda a erva, toda a floresta, qualquer fruto, qualquer alimento, se submete a este tempo determinado, a este propósito debaixo do céu, de frutificar e de colher, de plantar e de colher. Isso não é só para o homem, é para a criação. Então entendamos que a nossa vida faz parte desta criação maior, de bilhões e bilhões de seres vivos, que todos eles, seja uma planta, seja um sapo na lagoa, ou o homem numa cobertura de um apartamento, não importa, toda a criação tem que obedecer o tempo determinado e o propósito debaixo do céu. Agora escute bem o que eu vou lhe dizer, irmão, escute bem. Deus não vai mudar isso por causa de você. Você entende isso? Deus não vai mudar isso por causa da sua pressa. Deus não vai mudar isso por causa da sua ansiedade. Porque você quer agora. Você entende o quanto mesquinho é o nosso pensamento? Despropositado, afrontador, desrespeitoso com Deus. Deus cria o mundo, Deus cria seres, Deus cria a vida, submete tudo ao tempo determinado e propósito. E você é aquele que não aceita o tempo determinado e propósito. Por isso volto a perguntar: você quer ir para o céu mesmo, irmão? Você tem certeza que você quer ir para o céu? Desse jeito? Se rebelando contra o tempo de Deus? Questionando? Batendo porta, dando murro na mesa? Você quer ir para o céu mesmo, irmão? O que eu gosto do sermão expositivo é isso.
O pastor não escolhe quem vai pregar, né? Já falei isso para você. Eu prego na sequência, versículo por versículo. Então, se você está ouvindo isso e acontece isso com você, é com você mesmo que Deus queria falar. Porque os versículos 1 a 5 do capítulo 2 vai ser pregado só nesse domingo. Domingo passado a gente estava no finalzinho do capítulo 1. Domingo que vem a gente está no versículo 6 a 12. Você veio justamente no dia do 1 ao 5. Dá uma glória a Deus, irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não vim no final do capítulo 1, não sei se vou estar aqui no versículo 6, mas eu vim no dia do capítulo 2, de 1 a 5, para ouvir do tempo de Deus. Para ouvir que tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo do céu, e eu ouvir de Deus que Ele não vai mudar isso por causa de mim, não vai mudar isso por causa da minha vaidade, não vai mudar isso por causa da minha ansiedade, não vai mudar isso. Pode fazer campanha, pode fazer promessa, faça o que quiser, Deus não vai fazer nada contra a palavra dele. Tem um tempo, tem um propósito. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Abra comigo em Tiago 5, 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Vamos aprofundar este tempo determinado. Vamos aprofundar este propósito debaixo do céu que o escritor de Eclesiastes havia dito. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Espere até quando, Senhor? Até a vinda de Jesus. Leia aí na sua Bíblia. Sede, portanto, pacientes até o quê? Olha que bênção, Deus está te respondendo. Você falou, Senhor, até quando? Disse eu, falando, até Jesus voltar. Dá uma glória a Deus aí, fala obrigado. Obrigado. Eu não sabia, mas Deus falou comigo essa manhã. Eu perguntei essa semana a Deus até quando. Ele me respondeu docilmente, amorosamente, até Jesus falar, senta e espera. Senta para não ficar cansado, irmão. Não adianta ficar de pé, senta e espera. Seja paciente até Jesus voltar. Olha a tranquilidade de Deus agora na boca de Tiago. Veja, olhe, preste atenção. Como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deus está dizendo, vou te ensinar a viver, vou te ensinar a viver, vou te ensinar a resolver os seus problemas, vou te ensinar a resolver os problemas do seu trabalho, da sua família, vou te ensinar a resolver os problemas do seu casamento, eu vou te ensinar. Você conhece o agricultor? Aquele que planta? Então olha para ele lá, ele planta, senta e espera, é isso que você tem que fazer, faça isso, Deus vai abençoar a sua vida. É isso que deve fazer. Plantou, não adianta ficar todo dia olhando para a semente, fica dizendo, cresce, 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 não vai crescer, irmão. Não vai crescer no tempo de Deus. E sabe o que é pior? Não é só no tempo de Deus que vai crescer. Tem que esperar a chuva. Você manda no céu, você determina a chuva. Então tem que esperar Deus mandar chuva. Então planta, senta, espera a chuva vir, e quando frutificar você vai ser abençoado. Amém? Agora é claro, se eu quiser mentir para você, é mentir, suprimir isso da Bíblia, eu crio campanha, eu crio encontro, eu crio culto do aqui e agora, de que Deus vai fazer agora, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, e me justifico como todos os meus colegas pastores fazem. Você participou da campanha, não recebeu, faltou fé, irmão. Tem que ter mais fé, vem na força. Mas como todos meus amigos pastores fazem, te prometo que Deus não prometeu, falo que Deus não falou, e se der errado, falta de fé foi sua. Olha que maravilha. Não tem o erro.
para mim, nunca dá errado. Deus não fez porque Deus não falou aquilo. Não é isso, não é assim. Ô irmão, o que eu faço com esse capítulo 5, versículo 7? Eu rasgo da minha Bíblia, então? Porque se o seu Deus é o Deus do já, que eu não encontro isso na Bíblia, não tem na Bíblia, tá? Mas se o seu Deus é o Deus do já, se o seu Deus é o Deus que faz agora, eu faço o que com Tiago 5, 7, 8? Rasgo. Porque o Deus que eu estou lendo na Bíblia é senta, espera, aprenda com o agricultor. Tudo tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Deus vai mandar a chuva no tempo certo, Deus vai fazer frutificar no tempo certo, vai produzir fruto no tempo certo, porque o próprio Deus, quando se encarnou, me deu lições de que para tudo tem um tempo, ainda não é chegado a minha hora. Mãe, espera. Agora é claro, irmão, o que faz sucesso? A Organização Mundial da Saúde falou que o Brasil apresenta o maior índice de ansiedade do mundo. Coloca lá no Google. A Organização Mundial da Saúde disse que no Brasil há o maior índice de ansiedade do mundo. O que faz sucesso para quem é ansioso? Aqui, agora, já. Por isso tanta campanha da porta aberta. Por isso tanta campanha do Deus que é já, que faz agora. Por isso tanta campanha. É claro, há um público que responda a isso. Porém, na Bíblia Sagrada, eu leio que Deus é assim desde a criação. Não faz o mundo no primeiro dia, irmão. É assim? E Deus criou os céus e a terra, e Deus fez os mares, e Deus fez os corpos celestes, Deus fez os animais terrestres, aquáticos, e Deus fez o firmamento, e Deus fez o luminar, tudo no primeiro dia. E quando era meio-dia, horário do almoço, tudo estava pronto, terminado. Não. Deus faz um pouquinho num dia, acabou, espera. Faz um pouquinho no segundo dia, acabou, espera. Faz um pouquinho, vai assim, passo a passo. Você consegue entender que Deus é assim? Jesus, Lázaro está doente. Vamos fazer o quê? Senta e espera ele morrer. Vamos lá, Jesus, está doente seu amigo. Aí quando Jesus sabe que morreu, ele diz, levantemos, vamos, Lázaro já dorme. E então seus discípulos pensavam, se ele dorme, ele está bem. Não, Jesus estava querendo dizer, agora vamos, ele já está morto. É isso. Você consegue ver como que Deus é? Não sai correndo, irmão. Jesus foi chamado por Jairo para curar a filha que estava prestes a morrer. No caminho, Jesus está indo. O que acontece no caminho? No caminho, Jesus é interpelado por um outro milagre. Jesus faz o quê? Corre? Não. Vai atender. Nesse tempo que Jesus está fazendo um milagre, o que acontece com a filha de Jairo? Morreu, né? Morreu. Sai correndo agora? Não. Jesus só segura, só olha para Jairo e diz, não temas, creia somente. Sem desespero. Sem desespero. Não, irmão, porque Deus me tomou e eu peguei o carro e eu saí. Não foi Deus que te tomou, foi o teu desespero mesmo que te tomou. Porque esse Deus te tomou não tomava nem Jesus. Não vejo Jesus correndo para lugar nenhum. Não vejo Jesus correndo atrás de ninguém, desesperado com nada, aflito com nada. O que eu vejo é isso. É Jesus deixando Lázaro morrer, esperando ele morrer. É Jesus falando para Jairo, não temas, creia somente, sem desespero. Ele chega na casa de Jairo, ele ainda diz, a menina dorme, para tranquilizar a família. A menina dorme. Entrou, pegou na mão da menina e disse, Talita, cum, menina, levanta.
E ela se levantou. Então, irmão, pensa nas suas orações. Esse desespero seu, sai correndo à noite, correndo atrás de igreja, a igreja que está lá, você entra desesperado, chora. Deus tem uma palavra para você. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo do céu. Tiago tem uma palavra de Deus para você. Aprenda com o agricultor. Você planta a semente, senta, espera Deus mandar a chuva. A chuva vem quando Deus quer, ela floresce do jeito que Deus quer, você vai colher no tempo que Deus quer, e Deus não vai mudar isso nem para mim, nem para você, nem para a minha igreja, nem para a tua igreja, para nada. Por isso que eu volto a dizer a você, em 4 anos de igreja, quantas noites eu fiquei sem dormir, irmão, por causa dessa igreja? Nenhuma. Nenhuma vez a Natália me viu à noite, pastor, andando em casa, de madrugada, sem sono, por causa da igreja. Meu Deus, o que eu vou fazer? Irmão, eu sou senador. Se tem alguém que não manda nada, aqui sou eu. Porque eu levo sério essa história da casa do Senhor, não do Adriano. Eu acredito mesmo nisso. De que a casa é a casa do... Então as coisas acontecem no tempo do jeito que o Senhor, da maneira que o Senhor, eu só digo amém nessa casa. Eu só tenho que me certificar de uma coisa, e eu me certifico isso todos os dias em oração. Eu só tenho que me certificar de uma coisa: é isso que o Senhor quer? Amém. Se for isso, eu só glorifico a Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Crescimento, desenvolvimento, as pessoas, no tempo de... Olha só, até as pessoas. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos 2. Eu não quis ler aquela hora, eu vou acabar lendo agora. Atos 2 e versículo 47, a parte final do versículo. Até mesmo as pessoas, olha o que diz a Bíblia aqui. Atos 2 e 47, a parte final. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, compartilhando as refeições. Enquanto isso, acrescentava-lhes. Quem que acrescentava? O Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam sendo isso. Quem que acrescentava a igreja? Quem que fazia a igreja florescer? Quem que fazia a igreja frutificar? A banda? As luzes, o palco, o show, o festival, o congresso, a campanha? Não. Quem fazia a igreja florescer? Quem acrescentava dia a dia os que haviam de ser? Deus fazia. Por que Deus fazia? Porque, se você sabe ou não, um dos principais líderes desta igreja que você leu aí no versículo 47, se chamava quem? O tal do Tiago. O Tiago aí do agricultor. É esse Tiago que falava para você: seja paciente até a volta de Jesus. Vejam o agricultor, como ele planta, espera a chuva do outono e da primavera. Era esse Tiago, era este Tiago que era um dos 3 principais líderes dessa igreja do versículo 47. Então você imagina como que Tiago pastoreava a igreja de Jerusalém? Correndo, desesperado, para baixo, para cima, sem dormir à noite, sem comer? Não, ele sentava como agricultor, jogava semente, esperava Deus mandar a chuva, Deus fazer florescer, Deus fazer frutificar. E é por isso que Tiago nos ensina que Deus age assim. Não se preocupe, irmão. Deus sabe o que tem que fazer. Dá uma pensadinha aí. Ele fez a galáxia. Bilhões de galáxias. Ele fez o sistema solar. Ele criou uma força inexplicável no Sol, que mantém ao redor dele todos os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra.
Que força é essa que sustenta planetas e os fazem circular o Sol? O heliocentrismo. Imagine que o Deus que fez tudo isso, tenha certeza, Ele sabe cuidar de você. Seu problema familiar, de trabalho, é mais simples que a força do Sol. Amém? Equilibrar a sua vida é mais simples do que criar um sistema solar e centralizar todos os planetas girando. É mais fácil. Então, quando você estiver em dúvida, olha para o Sol. E saiba que o Deus que fez aquilo sabe muito bem como cuidar da sua vida, que é bastante simples aos olhos dele. Você pode glorificar a Deus por isso. Eu entendo e eu respeito a sua dor, eu entendo e respeito o seu sofrimento. Eu só quero te fazer pensar que tudo que você passa, passou ou passará é muito simples diante de um Deus que criou planetas, Sol, que criou galáxias. Deus sabe exatamente o que fazer. É por isso que o pastor Adriano não fica sem comer, não fica sem dormir, por causa da igreja, porque eu sei que esse Deus que fez tudo, sabe muito bem cuidar de uma igreja como essa. Amém? E não importa o tamanho, Ele sabe muito bem como cuidar. E eu aqui tenho que me certificar de uma só coisa, de que esteja sendo feita a vontade do dono da casa, que é a casa do Senhor. E uma das maneiras que eu sei que estou fazendo é quando eu prego a verdade da Bíblia Sagrada, com todos os seus agrados e desagrados, com toda a sua doçura e com toda a sua amargueza de juízo e condenação, porque essa era a vontade dele, de que a sua palavra fosse pregada. Para caminharmos para o encerramento, versículo 5 diz assim, João capítulo 2, versículo 5: Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandaram. Eu lhe pergunto, Maria sabia o que Jesus ia fazer? Jesus conversou com Maria, Jesus bolou com Maria o combinado do que seria feito. Maria não sabia o que seria feito, mas Maria sabia que ele sabia o que devia ser feito. Então eu tenho uma palavra de Deus para você: quando não souber o que fazer, apenas obedeça. É isso que Maria está dizendo. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como vai resolver, mas obedeça o que ele disser. E Deus está dizendo hoje a mim e a você, todas as vezes que você não saber o que fazer, obedeça o que eu digo. Não sabe o que fazer da vida? Não sabe como solucionar a família? Não sabe como será o amanhã? Não sabe o que fazer? Deus está lhe dizendo: ouça a palavra e obedeça ao que eu digo. E se você obedecer, haverá vinho, haverá fartura, haverá multiplicação, haverá bênção. Só obedeça. Obedeça. É isso que eu digo pessoalmente, quando falava do pastorear da igreja. Não preciso saber o que vai fazer, como vai fazer. Irmão, pelo amor de Deus, nem para a mãe dele ele falou. Acho que ele vai falar para você. Você ficar mais calminho, não ficar tão preocupado. Nem para a mãe ele falou, irmão. Vamos cair na real. A mãe estava ali do lado dele, ele não falou. E não precisou, porque Maria talvez tivesse uma fé que nós não temos. Ela sabia quem era Jesus e o poder do Cristo que ali estava. E por isso ela disse: não importa, só obedeça o que ele disser.
E é isto que Deus está lhe dizendo. Não interessa como, quando, a forma. Senta como o agricultor, espera florescer. A chuva virá no tempo certo. E nesse meio tempo, se você não souber o que fazer, apenas obedeça o que Deus lhe disser. E se você obedecer, tudo vai ocorrer. E sabe por que isso ocorre? Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 55, 8 a 10. Os últimos versículos do sermão. Isaías 55, versículos 8 a 10. Eu vou te explicar por que desta nossa desconexão de compreensão, essa nossa desconexão de entender o que Deus faz. Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 10. Eu vou agora ler pausadamente explicando. Diz assim o versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Primeira coisa Deus está dizendo: eu não penso como você. Você não consegue pensar como eu. Eu não vejo a vida como você. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. A gente tem uma grande diferença, Deus está dizendo, de pensamento e caminho. Eu não penso como você, Adriano, e eu não ando como você, Adriano, e nem você consegue pensar como eu penso, e nem andar como eu ando. Por isso eu não entendo o que Deus faz, por isso eu não compreendo os caminhos que Deus toma. Eu não entendo porque Ele pensa diferente de mim, Ele faz escolhas diferentes de mim. Mas a Bíblia já me alerta que é assim. É assim. Não entendendo, não compreendendo, porque não pensamos de maneira igual, não fazemos escolhas iguais. Então fica naquilo que eu havia dito: não sabe o que fazer, porque não entende o pensamento de Deus e nem consegue andar no caminho que Deus anda. Senta e obedece. Obedeça então. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe como que é? A distância que é. Olha para a terra e olha para o céu. Olha para a terra, olha para o céu, e você vai ver a distância entre o pensamento seu e de Deus. Pelo amor de Deus, que lavada de Bíblia Deus me dá quando eu leio isso. Que antes de pregar para você, Deus já falou comigo na minha oração. Ele já falou para mim: olha para a terra, agora olha para o céu, Adriano. Você consegue entender a diferença, a distância? Você não vai entender o que eu penso, você não vai compreender os meus caminhos, porque você anda aqui embaixo, eu ando aqui em cima, eu sei o que tem que ser feito. Então eu digo a você: eu vou brigar o que com Deus, irmão, na hora? Se eu tenho juízo, se eu, com a graça de Deus, aprendi a ler, e eu uso isso para ler a Bíblia, o que eu vou falar para Deus na minha oração? Fala para mim. Estou orando, Deus está tomando rumo na minha vida da igreja, e eu estou orando e eu sei que Deus está comigo. Eu vou falar o que para Ele? Vou ensinar Deus igual a gente faz oração: Senhor, fala com fulano, explica para o cicrano, Senhor, ó, o Senhor vai fazer amanhã, vai ter uma reunião, eu preciso, irmão, pelo amor de Deus, pede perdão aí, vai. Se você fez isso, você pede perdão já, pede perdão nesse momento. Se você ora desse jeito, fala: Senhor, faz igual os apóstolos, ensina-nos a orar, Senhor. Porque se é essa a sua oração, uma oração de direcionamento da ação de Deus, Deus está dizendo: eu não penso como você, os nossos caminhos não são iguais, nós somos tão distantes que é como terra e céu. Terra e céu. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra,
e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Então, entenda agora, ó. Do céu cai o que? Chuva e neve. A chuva e neve, está dizendo Deus, molha a terra. A chuva e a neve que molhou a terra semeia a semente. A semente brota. O semeador colhe. E é assim que chega o pão na sua mesa para você comer. Entre o pão que você quer comer e a chuva e a neve, tem todo um caminho que você tem que sentar e esperar para comer o pão de Deus. Entendeu? Você quer o pão de Deus? Quer o milagre? Então Deus está dizendo, vou te explicar como que é. Tem coisa que você nem sabe, tem coisa que você não imagina, e que eu, Deus, estou fazendo para o pão chegar na sua mesa. Você não vê, você não entende, você não percebe, e por isso Deus diz, Adriano, eu vou desenhar para você poder entender, Adriano. Sabe, do céu cai chuva e neve, a chuva e a neve vai molhar a terra, que vai molhar a semente, que vai fazer a semente frutificar, que vai levar o semeador a colher e que vai fazer ser amassada e transformada no pão. Então, Adriano, se você quer o pão, senta e espera, porque naquilo que você não vê e não entende ou não imagina, há um mover e uma ação de Deus para a glória do Senhor. Porque na nossa imaturidade, parece que Deus faz o pão, um passe de mágicas, tira da cartola o pão para você. E Deus está dizendo, não tira pão da cartola. Há um tempo determinado, há um propósito debaixo do céu, o qual você precisa obedecer. Para ter pão na mesa, tem que esperar a chuva e a neve. Para ter pão na mesa, tem que esperar a terra ser molhada pela chuva e neve. Para ter pão na mesa, tem que esperar a semente florescer. Para ter pão na mesa, tem que esperar o agricultor colher. Para ter pão na mesa, tem que esperar o pão ser feito. Há um tempo. Há um tempo determinado. Eu falo isso com a minha esposa, tanta gente boa que eu conheço, inteligente, e que não vai para frente, sabe por quê? Cada semana é uma ideia. Cada semana é um plano infalível. Não vai, sabe por quê? Não é porque você não é inteligente. Não vai, não é porque você não tem capacidade. Você não espera, abençoado, florescer as coisas. Você planta semente de laranja, 2 dias não, é melhor de limão. Você plantou de limão, não, melhor abacate. Você plantou de abacate, não, fiquei sabendo que a banana é mais rápida. Sabe quando que você vai colher? Nunca! E o problema não é a semente. O problema não é a ideia. O problema não é o negócio. Você é o problema, abençoado. Você não espera nada florescer na sua vida. Você não espera nada frutificar. Ah, Deus, não dá certo com ninguém, eu vivo sozinho, sozinha. Você não espera. 15 dias, ah, não deu certo. 1 mês, ah, não, também isso não dá, não. 1 semana, não, também isso aí não sei. Como que as coisas acontecem na sua vida? Eu vou falar uma coisa para você memorizar. Deus não é polishop. Hein? Você põe lá, ó, a fruta saiu suco. Já viu isso? É uma coisa maravilhosa. Não é para enganar você, como enganou a mim também. Não a minha mãe. Colocava a fruta, pegava a fruta assim, ó. Colocava no processador, saiu suco. Coisa maravilhosa. Ela foi e comprou o processador. Põe a fruta, saiu suco. Aí o que ela não sabia que dentro tem uma peneira de metal
que aquilo só é limpa depois com muita oração e jejum. Porque os pedaços de casca, semente impregna naquilo de uma forma, e os buraquinhos são tão pequenos, aquela abençoada peneira de metal que tem dentro, que você tem que pegar uma escovinha e ficar esfregando, e você tem tanto trabalho que na próxima vez você corta a laranja e amassa ela no copo para tomar o suco. Porque você fica pensando, meu Deus do céu, se eu colocar essa laranja ali, quem vai limpar depois? É 1 minuto para a laranja e 40 minutos limpando a peneira. Ah, por que vende? Por que o Polishop está milionário? Porque o povo quer isso, irmão. Me engana que eu gosto. É rápido. E o grande mal é que ele faz isso com Deus. Ele quer que Deus seja assim. Uma ideia brilhante. Não, agora estoura. Agora ninguém me segura. Ora, jejua, vai na igreja, pede para o pastor ungir, pede oração no grupo. Semana que vem, não vai dar certo não. Isso aí. Mas agora eu tive outra ideia. Agora vai. Não, senta, aprenda com a agricultura, senta e espera. Tem dia que é mais quente, tem dia que é mais frio, tem dias que não chove. O agricultor faz o quê? Fica sentado esperando a chuva cair do céu. Olha o que Deus está dizendo, tem que esperar a neve, a chuva molhar a terra, tem que esperar a terra úmida frutificar, tem que esperar o semeador colher, tem que esperar o pão ser feito para chegar na sua mesa. O que Deus está lhe dizendo é espera as coisas florescerem, espera as coisas acontecerem. Quando eu falei para você que eu não fiquei uma noite sem dormir, eu não iniciei uma igreja achando que com 3 meses estava tudo resolvido. Eu vou dizer a experiência aqui dessa igreja, eu iniciei essa igreja preparado com o pastor Edgar, para mantermos a igreja por 2 anos pelo menos. 2 anos. Deus foi bom, e a igreja começou a se manter depois de 1 ano. Mas eu vim preparado com o pastor Edgar para mantermos a igreja por pelo menos 2 anos. Tem que sentar e esperar, irmão, florescer. Não adianta achar que você vai começar hoje, daqui 1 mês está tudo resolvido. Não é assim, irmão, a vida não é assim. Tem que sentar e esperar. Tivemos uma grata surpresa. Exatamente depois de 1 ano, a igreja começou a se custear sozinha. Ótimo. Ninguém ficou sem comer, ninguém ficou sem dormir, ninguém ficou fazendo loucura de campanha para levantar dinheiro, loucura de envelope para levantar dinheiro. Por quê? Porque tem que entrar sabendo que tem um tempo determinado. Tem que entrar sabendo que há um propósito debaixo do céu. Um passo de cada vez. As coisas vão acontecer no tempo que Deus quer que elas aconteçam. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Até a palavra de Deus se submete ao tempo determinado e propósito debaixo do céu. Até a palavra de Deus. Até a palavra de Deus é como a neve que molha a terra, que floresce, que é colhida pelo semeador, que é feito pão. Até a palavra de Deus. Imagina eu e você. Imagina eu e você. Espera em Deus. Amém? Confia em Deus. Deixa Deus frutificar as coisas na tua vida. Deixa Deus florescer. Espera. Sai dessa loucura. Hoje, agora, nessa semana, nesse mês, para de pular de igreja em igreja.
Para de pular de campanha em campanha, para de pular de voto em voto, tentando burlar o tempo de Deus, tentando burlar o propósito debaixo do céu. Toda a criação, o próprio Cristo e a palavra de Deus obedece o propósito debaixo do céu. A sua vida não vai ser diferente, a nossa igreja não vai ser diferente. Pare de procurar atalhos. Promete aqui, promete lá, promete na sexta-feira, promete na segunda-feira, onde tem uma campanha, onde tem tá lá, você lá. E se tivesse dado certo, você não estava indo de campanha em campanha ainda. Se tivesse dado certo, você não estava pulando de igreja em igreja ainda. Por que você está pulando ainda de igreja em igreja? Não está dando certo, você não está vendo isso? Não vai! Não vai! Você tem que ouvir menos pregações aqui agora e mais pregações bíblicas, como Tiago 5, que diz: tenha paciência. Olhe para o agricultor, espera florescer. Deus vai cuidar, Deus sabe como fazer. E eu durmo em paz todas as noites, irmãos, porque eu sei que Deus sabe o que deve fazer com essa igreja. Deus sabe como fazer, Deus sabe para onde ir. Quando o Bourbon fechou e não abria, e o Bourbon falou para mim: eu não tenho data determinada de abertura, nem sei se eu vou abrir. Eu orei e saí pela Rio Negro andando e dizendo: Deus, me mostra um lugar para a sua igreja. Eu liguei para alguém aqui da igreja, liguei alguém para a diretoria e falei: irmão, estou perdido agora. Ó, acabei de sair do Bourbon. O Bourbon falou que não tem data para vir. Vou fazer o que com a igreja agora, irmão? Pergunto para minha mulher se eu liguei para ela desesperado. Falei: agora eu não sei, Natália, agora pronto, agora só a misericórdia de Deus, porque agora o que eu vou fazer? E sabe por que o pastor não liga desesperado para você? Nunca liguei para nenhum membro aqui. Desesperado, aflito. Aí teve até um membro que uma vez falou assim, né? Não, pastor, se o senhor precisar, né, pode me ligar. Eu falei: não, meu filho, claro que eu ligo, eu só não liguei porque não precisou. Porque quando eu não sei o que fazer, eu só obedeço. Amém? Porque quando eu não sei o que fazer, eu sento e espero florescer a semente, espero soprar o vento. Lembra o que Jesus falou? Veja o vento, você não sabe de onde vem e nem para onde. Deus é assim, você não sabe porque o seu pensamento é tão distante quanto terra e céu. Você não sabe porque os pensamentos e caminhos são diferentes. Então olha o vento, você não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Disse Jesus para Nicodemos. É isso mesmo, dirigir igreja e conduzir a vida em fé, é isso mesmo. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer, da forma que vai fazer. Só aprende com Maria: faça tudo que Ele ordenar, obedeça, sente e espere, e Deus vai suprir, Deus vai abrir a porta, Deus vai multiplicar o que nós precisamos. Vamos nos colocar em pé, meu querido e amado irmão. Há um tempo determinado, há um tempo determinado, há um propósito debaixo do céu, que precisamos aprender a assimilar. O próprio Cristo dizendo: ainda não é chegado a minha hora. Há um tempo de Deus para que as coisas aconteçam. E se você nesta manhã não sabe o que fazer, ouça Deus, apenas obedeça. Apenas obedeça. Deus vai suprir toda e qualquer necessidade. Eu quero que você feche comigo os teus olhos agora. Nós vamos orar neste momento a Deus.
Nós vamos orar ao Espírito Santo e nos submeter em obediência ao tempo de Deus, nos submeter voluntariamente ao propósito debaixo do céu, entendermos que somos mais uma da sua criação, da sua imensa, da sua gigantesca criação, e nós nos submetemos como o próprio Cristo, nós nos submetemos como a própria palavra de Deus, e que o pão, o milagre de Deus não começa no pão, mas na água que cai do céu, na terra que é umedecida, na semente que floresce. Há um processo de Deus, há um propósito, e eu talvez deva nesta manhã pedidos de perdão a Deus, pedidos de perdão por não entender, por não compreender, por questioná-lo, por afrontá-lo, por murmurar contra Deus, por dizer que Deus não me ouve, não está comigo, não me atende. Eu devo perdão a Deus nesta manhã. Você me perdoa, Deus, porque realmente eu não entendo o teu pensamento. Me perdoa, Deus, porque realmente os teus caminhos não são iguais ao meu. Me perdoa, Deus, porque somos tão diferentes que somos como terra e céu. Me perdoa por não entender, mas eu me submeto ao teu propósito nesta manhã. Eu me submeto à tua vontade nesta manhã, em obedecer o que eu não sei e me sentar calado em oração, esperando florescer, aprendendo com o agricultor, pacientemente até Jesus voltar. Feche comigo os teus olhos.